Boa noite, alunos aí da quinta série, né, do EJA. Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo, né? Estou ajustando aqui a câmera para não refletir. Nós vamos ajustar o conteúdo, vamos continuar o conteúdo que nós iniciamos ontem. Ontem foi um vídeo teste, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais detidamente sobre o primeiro conteúdo, né, da quinta série, que é a pré-história, né? A pré-história é o primeiro período, né, da história, né? Começa com a origem dos primeiros ancestrais dos seres humanos e para facilitar, né, essa questão aí, eu vou estar disponibilizando aqui um slide com vocês, para a gente tentar entender um pouquinho sobre a pré-história, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês consigam visualizar, né? Visualizar o slide, né? Da pré-história à história. Nós vamos ver um pouquinho sobre a pré-história aqui, né? Como tudo surgiu e etc. Vamos passar aqui, né? Então, pré-história. Pré-história é o período que vai do surgimento do homem na Terra, aproximadamente 1 milhão de anos. Aí existe uma variação, né? Os primeiros ancestrais, 2 milhões, 3 milhões. Alguns historiadores vão dizer que aproximadamente 1 milhão de anos surgiram os primeiros ancestrais do ser humano, até a invenção da escrita, ocorrido por volta de 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo. Já falei ontem que antes de Cristo, o calendário, os anos vão passando de forma decrescente. Depois de Cristo, que é a nossa era, de forma crescente. Quando tem a invenção da escrita, se tem a invenção da escrita, que não é uma data certa, é uma data aproximada, por volta de mais ou menos 3.500 a.C., acaba esse período da pré-história. Para estudar a pré-história, recorre-se ao quê, pessoal? Principalmente a arqueologia, né? Que é a ciência que estuda os vestígios deixados pelo homem durante sua passagem na Terra. Como eu falei ontem, em outro vídeo, né? O vídeo que eu passei ontem para vocês, que foi muito rápido, e também um vídeo para testar, né, a mídia do YouTube, nós falávamos que existe o quê, pessoal? Que existe fontes escritas e fontes não escritas. A pré-história trabalha com fontes não escritas, porque o período da pré-história é anterior à invenção da escrita. Mas isso não faz com que a pré-história seja um período menos importante, né? A arqueologia, que é uma das principais ciências, né, que se usa para desenvolver a pré-história, para escrever, vamos dizer assim, a pré-história, ela é auxiliada por outras ciências, né? A história, né, a pré-história é auxiliada pela arqueologia, paleontologia, dentre outras ciências. As escavações arqueológicas, elas são importantes porque elas descobrem vestígios de animais, de seres humanos, de objetos, né, utensílios, e isso é estudado, né, de forma detalhada e nos ajuda a compreender como é que aqueles povos, né, como os povos, enfim, o ser humano vivia em sociedade naquela época, né? Então, vamos continuar aqui. O período da pré-história, ele tem várias divisões. A divisão tem essa divisão que divide o período da pré-história em paleolítico, né, que é a idade da pedra lascada, né, mais conhecido como idade da pedra lascada, que é o período que vai de mais ou menos 4 ou 5 milhões antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo, né? E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, 4 ou 5 milhões é que o paleolítico, ele começa quando começam a aparecer, segundo a arqueologia, os primeiros ancestrais do ser humano, os primeiros ancestrais, né, do que somos nós hoje,
Segundo a arqueologia, os primeiros ancestrais, que eram chamados de australopitecos, neandertales, eles surgiram nessa época e foram evoluindo segundo a teoria da evolução. Sabemos que tem duas teorias. A teoria mais usada pela ciência, é claro, é a teoria evolucionista, que o homem evoluiu de um parente dos primatas, né? Mas também tem uma teoria, uma outra explicação, né? Que é uma explicação que nós podemos chamar de mitológica ou religiosa para alguns, que diz que o homem, né, ele não evoluiu de nenhum parente de primata, de nenhum parente de macaco, ele apenas foi criado por Deus. Nessa divisão aqui, que nós estamos vendo aqui no slide, essa divisão ela é baseada na teoria evolucionista, que o homem evoluiu, né, de um ser anterior a ele, um ancestral chamado Australopiteco, até chegar mais ou menos 50 mil anos antes de Cristo ao Homo sapiens. Ok, então o primeiro período da pré-história, que é esse do surgimento do ser humano, vai de mais ou menos 5 milhões antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. E por que vai até 10 mil antes de Cristo? 10 mil antes de Cristo é mais ou menos quando o homem começou a desenvolver a agricultura. A partir do momento que o homem ele desenvolve a agricultura, aí já estamos em outro período da pré-história, chamado de Neolítico. O período Neolítico ele vai mais ou menos de 10 mil a 5 mil AC. É o período em que o homem desenvolve a agricultura, o homem se torna menos dependente da natureza, porque agora ele está plantando e colhendo, né? Ele não precisa mais coletar, depender do que a natureza dá, ele está plantando e colhendo. É uma das principais características do Neolítico. De 5 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 3.500 anos, 4 mil anos antes de Cristo, temos a Idade dos Metais, quando o homem descobre, né, o metal na natureza e começa a fazer os seus utensílios com metais e não mais com pedra ou madeira ou osso, né? O homem começa aos poucos, é claro, ele não abandona os utensílios de pedra ou de madeira ou de osso de uma vez, ele vai usar, ele vai aos poucos descobrindo na natureza metais como estânio, como cobre, né? E através de uma descoberta revolucionária lá de trás do Paleolítico, que eu não falei, que é o fogo, o homem lá na frente, com a descoberta dos metais, ele começa a fundir o metal, né? Que o metal tem que ser derretido e dar formato a esse metal. É aí que surge, né, a Idade dos Metais, enfim. Essa aqui é a periodização da pré-história, são os períodos dentro da pré-história, ou as subdivisões, né, que é dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns livros vão trazer só 2 períodos, Paleolítico e Neolítico, mas tem essas divisões, ok? Vamos passar aqui. Os conhecimentos que temos da pré-história são derivados de fragmentos obtidos em escavações, né? Já falamos sobre isso, sobre as escavações arqueológicas. Vocês podem estar vendo aí na imagem fósseis, né? Fósseis de seres humanos, né? Que são estudados e toda a caixa craniana é estudada para tentar ver de que período esses seres humanos são, né? Estão vendo a imagem de uma escavação arqueológica e imagem de objetos também, utensílios que são encontrados nas escavações que servem para reconstruir esse momento histórico, né? Esse momento histórico aí. Vamos continuar aqui. Então, temos aqui Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. No Paleolítico, nós temos a coleta, né? O homem ainda não desenvolveu a agricultura, então vai ter a coleta, ele vai coletar aquilo que ele necessita da natureza. A caça, a pesca, né? Vão ser características, a descoberta do fogo também vão ser algumas características do Paleolítico. Temos no Neolítico, que é chamado de Idade da Pedra Polida, o quê? Principalmente, né, o que eu falei há pouco.
A principal característica do Neolítico que vai diferenciar o Neolítico do período anterior, que é o Paleolítico, é a descoberta da agricultura. Quando o homem começa a desenvolver a agricultura, ele já passa a fazer parte do Neolítico ou Idade da Pedra Polida, porque os homens passam a dar um formato melhor às suas ferramentas, polindo, né, e etc. Não só desenvolvem a agricultura, mas também desenvolvem a pecuária, que é a criação de animais. E aí temos a Idade dos Metais, né, onde a principal característica é a metalurgia, onde eles vão fazer os seus utensílios agora com metais. Para isso, eles vão ter que desenvolver a técnica da fundição de metais. O que é fundir um metal? Derreter o metal. E, a partir daí, dá todo tipo de formato. Faca, machado, foice, enfim, agulha, anzol. E a vantagem qual é? O homem, ele começa a ter objetos mais resistentes, né, no seu cotidiano, né, na sua luta pela sobrevivência. Nesse período da Idade dos Metais, que é o último período da pré-história, nós vamos ver organizações sociais mais complexas. O que seriam organizações sociais mais complexas? O ser humano começa a desenvolver sociedades onde tem desigualdade social, onde vai ter um líder que depois se torna governante, onde vai criar uma instituição chamada Estado, que é o que nós temos hoje, o Estado que nos governa, vai desenvolver o comércio, né? Isso tudo na Idade dos Metais. E também vai criar a escrita. A partir do momento que se desenvolve todas essas características, cidade, né? Desenvolvimento do comércio, da moeda, dos governos, do Estado e da escrita, aí termina o período da pré-história e começa o período da Idade Antiga. Em resumo, esses são os períodos da pré-história. Então, vamos falar mais de forma detalhada do primeiro período da pré-história, que é o período do Paleolítico. O período paleolítico ele vai de 1 milhão antes de Cristo, né, com o surgimento do homem, né, do ancestral do homem, o homem de Neandertal, né, e vai até 10 mil antes de Cristo, com o surgimento da agricultura. É assim denominado porque nesse período o homem utilizava pedras lascadas, né, para fabricar suas armas e suas ferramentas necessárias no dia a dia. É o mais longo período da pré-história, né? O mais longo período da pré-história vai ser o período paleolítico. Vocês podem ver que nesse período as habitações eram feitas de pele, né? Galhos, folhas, ossos de grandes animais, né? Como o mamute. O mamute era um grande elefante pré-histórico. Ou então o homem vivia, né, nas cavernas, né? Os estudiosos vão dizer que o mundo passou por glaciações, ou seja, o mundo ficou congelado e o homem teve que ir para a caverna. Como eram essas armas? Durante esse período, o homem fabricava suas armas de pedras lascadas, madeira e osso. E isso tudo para enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia, para se alimentar, matar animais, né, ter proteína. Esse é o período do Paleolítico. E ao passar do tempo, o homem vai evoluindo, né, até a inteligência se desenvolver mais. Ele vai criando armas mais precisas, como arco e flecha, por exemplo. Nesse período também ele domina o fogo, né? Vocês estão vendo a imagem de um mamute sendo caçado com lanças. Essas lanças do período paleolítico, elas tinham uma ponta de pedra afiada, né? Os homens do paleolítico caçavam animais grandes, como os mamutes e os cangurus gigantes, e outros menores, como a gazela, né? Que é o famoso veado. Às vezes os caçadores disfarçavam-se com peles e chifres de animais e assustavam sua presa, forçando-a a correr em direção à armadilha que tinham preparado. Esse homem pré-histórico também, pessoal, ele usava o fogo, né, para caçar. Era outra forma de caçar. Aí tem a armadilha, né? Vamos continuar aqui. Caçavam animais. É interessante que muitas vezes
eles tomavam a caça de animais predadores, como o tigre, por exemplo, né? Como muitas vezes esse homem pré-histórico, ele não era bem, quando ele não era bem sucedido, ou muitas vezes ele não era bem sucedido na caça, ele usava a seguinte estratégia: um animal como um tigre, né? E aí está o tigre dente de sabre. Ele, quando matava um animal grande, como, né, um cervo ou coisa parecida, eles iam lá, espantavam o animal e pegavam a caça. Era outra estratégia que eles usavam para se alimentar. E como era que eles viviam? Viviam numa comunidade, né? Aos poucos eles foram desenvolvendo uma aldeia, né? Isso mais no Neolítico. Ainda no Paleolítico eles eram nômades, viviam se deslocando de um lugar para outro atrás de comida. O trabalho de caçar, pescar e construir era feito pelos homens, e o de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres, velhos e crianças. Podemos dizer que isso representou a primeira divisão do trabalho, né? Era uma divisão baseada no sexo. Homem pescava, caçava e construía, mulher coletava, preparava o alimento e cuidava das crianças. Primeira divisão do trabalho que se tem na história. Uma conquista revolucionária, pessoal, revolucionária, no período paleolítico, foi o domínio do fogo. A conquista do fogo representa um momento importante do período paleolítico, né? Segundo os historiadores, teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos atrás, nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental, né? Eles viram, né, fogo dos vulcões. Imagine-se que os hominídeos foram os ancestrais do Homo sapiens, né, de nós seres humanos, né? É o que diz a teoria da evolução. Imagine-se que os hominídeos daquele tempo perderam o medo do fogo provocado por raios ou vulcões e começaram a arranjar uma forma de fazer esse fogo, né? Passaram então a utilizá-lo para se aquecer, iluminar as cavernas à noite, defender dos animais, assar os alimentos. Olha que o fogo tinha muitas funções: se aquecer, cozinhar alimentos, espantar animais, caçar animais e depois também até, lá mais na frente, é claro, fundir metais. Então, uma das principais conquistas do Paleolítico, que pode ser considerada uma revolução, é a conquista do domínio do fogo. Uma das utilidades do fogo, assar alimentos, já falamos. Como eles se vestiam? Eles andavam nus, né? Depois passaram a se vestir com peles de animais. Manifestação artística, as famosas pinturas rupestres, né? As pinturas rústicas que tinham nas cavernas, pinturas de animais, né? Como touros, cavalos, bisões, né? Eles pintavam com pigmentos, eles pintavam com pigmentos de frutas, né? Ou então carvão, ou até sangue. O sangue era usado como tinta para fazer essas pinturas. Aqui é um pouco da arte na pré-história, não só estão vendo aí a pintura rupestre, né? Na caverna de Lacaux, França, e também vocês estão vendo também uma escultura, né, da Vênus. Já no período neolítico, pessoal, é chamado período neolítico ou período da pedra polida. O que é que nós vamos ver, pessoal? Nós vamos ver um homem já sedentário, né? O termo neolítico é o quê? Pedra nova. Refere-se ao fato de que os homens dessa época poliam a pedra usada na fabricação de seus instrumentos, aperfeiçoando sua técnica. Até então não tinham metais, mas davam um formato, né, de machado, de lança, de faca à pedra, né? Daí o nome do período, Idade da Pedra Polida. Lembrando que a principal característica do período neolítico vai ser o quê? O surgimento da agricultura. E aí nós vemos aqui, não só o surgimento da agricultura vai ser tão importante que ele é chamado também de Revolução Neolítica. Então, a prática da agricultura e a do pastoreio foram importantes conquistas do homem neolítico.
ele passou a produzir seu próprio alimento, né? Deixou de depender da natureza, se tornou sedentário. O que é se tornar sedentário? Deixou de ser nômade, tinha agora uma moradia fixa, e ele começou a ter moradia fixa graças à agricultura. Porque ele poderia esperar, poderia plantar, esperar, colher e fazer o quê? Fazer uma reserva de alimento. Dependia menos da natureza. Então, essa foi a principal característica do Neolítico. Eles começaram a morar em aldeias, começaram a se proteger melhor, né, dos perigos, como animais ou outras tribos, por exemplo, ou outros povos, começaram a cercar essas tribos, começaram a cuidar melhor, né, dos velhos, por exemplo, né, que os velhos ficavam para trás quando eles eram nômades, porque não podiam andar, entre outras coisas. Daí, como o homem agora estava fixo, era sedentário, ele começou a ter tempo de desenvolver outros ofícios, né? É aí que surge o quê? O artesanato. E olha aí o papel do fogo para assar o barro. Olha o papel importante do fogo. Junto à agricultura, o fogo é uma das principais conquistas do ser humano na pré-história. Sem sombra de dúvida. Por quê? Para fazer os vasos, né, os vasos de cerâmica que foram desenvolvidos no Neolítico, o homem teve que usar o fogo, né? Esses vasos eram usados muito para quê, pessoal? Para mantimento, né? Já que agora o ser humano está produzindo e agora está tendo o quê? Está tendo sobra. Então ele pode guardar para comer depois. Isso faz com que ele fique menos dependente da natureza. Mas as habitações começam a melhorar, né? No período neolítico, moradias de barro, pedra, madeira, e começa a religiosidade, né? O ser humano começa a pensar na vida após morte, dentre outras questões. A dos metais, nós vamos ver no final do Neolítico, né? A descoberta dos metais. Primeiro descobre o metal mole na natureza, que não precisa derreter. Um metal que você batendo, ele dá o formato do que você quiser. E aí, juntando esse metal com o cobre, dá o bronze, que aí já é um metal mais forte, e depois o ferro. Vai ser também uma revolução muito grande, né? Nós vamos ter o cobre, né? O cobre vai ser esse metal muito mole, que dá para muito maleável, depois o estânio e depois o bronze e mais na frente o ferro. Aí o homem ele já começa a dominar cada vez mais a natureza, né? Vem aí o uso do ferro, né? Que deu-se por volta de 1500 anos antes de Cristo, por apresentar o maior grau de dificuldade para manuseio e extração. O uso do ferro foi difundido de forma lenta, porque era difícil, o ser humano não tinha a técnica que tem hoje, né? Para extrair do chão, derreter, né? Separar. Mas, enfim, foi muito útil para utensílios do dia a dia, ferramentas de trabalho e também, é claro, para armas, né? Para subjugar outros povos e por aí vai. E daí começa a se formar as primeiras cidades, essas comunidades começam a ter os primeiros líderes, alguns vão começar a pegar as melhores terras, e aí se inicia a propriedade privada, e aí se inicia a desigualdade social, e a partir daí, né, já começa o final da pré-história. Vocês estão vendo aí utensílios de bronze, né, uma vasilha, um punhal, né, enfim, objetos da época da pré-história que foram achados pela arqueologia. A arte na Idade dos Metais já era feita, já durou mais, você vê que elas chegaram aos nossos dias intactas. E o aparecimento da escrita vai encerrar o período da pré-história, né? E aí, nesse momento, essa sociedade já está mudada, né? Já não é uma comunidade onde todo mundo tem tudo igual, não. Já tem cidade, já tem comércio, já tem moeda, já tem escrita, já tem governo, já tem desigualdade social, camadas sociais. Então, né, encerramos o período da pré-história. Então, assim, pessoal, o assunto, aqui são exemplos de escrita, isso aí já é para um outro momento. O nosso primeiro assunto é esse, espero que vocês possam estar entendendo. Qualquer dúvida, me perguntem,
no grupo, eu estou aqui para responder a vocês, né? E bons estudos. Ok.